Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Liliano Fernandes e está começando mais um Dealers Cast. E no programa de hoje vai ser um formato um pouquinho diferente. Eu estarei aqui sozinho com você, fazendo um monólogo sobre um livro, que o nome desse livro é Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala sobre mudanças na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Por que eu falei que ele vai ser um formato diferente? Porque a gente ainda não testou esse formato que eu vou fazer aqui hoje. Obviamente, a gente está no início desse projeto do Dealers Cast, né? Queria agradecer desde já a sua presença aqui. É muito importante, a gente faz isso para você. E a gente tem feito vários formatos diferentes, vamos testando aí. A gente fez um formato, uma pauta livre, uma discussão. A gente fez um formato, um filme que a gente assistiu em conjunto, eu e o Kevin e Juliano, né? Assistimos um filme e comentamos sobre o filme. E a gente fez também sobre livro. A gente pegou um livro e a gente comentou sobre esse livro. Só que esse programa nem foi ao ar. A gente não gostou do resultado final, porque não pelo conteúdo, nem problema técnico nenhum. Só que ele ficou de uma forma muito... um resumo do livro praticamente. A gente discutiu ali, a gente separou em capítulos e a gente fez praticamente um resumo do livro. E não é esse o propósito do Dealers Cast, né? A gente quis fazer resumo de livros, porque eu acho que tem vários podcasts aí que fazem isso, no YouTube, resenhas de livros, você pode procurar facilmente aí resumos de livro. Não é esse o nosso propósito. O que a gente quer trazer aqui é reflexões mesmo, é conversas, de modo descontraído, de modo prático. Então, e agora eu resolvi fazer sozinho esse monólogo aqui para testar esse novo formato, que eu vou falar sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, mas eu vou falar muito mais do que eu aprendi com ele, né, dos meus insights, e não necessariamente sobre o livro. Eu quero deixar desde já também avisado que esse podcast não substitui o livro, né, você vai ter que ler o livro, né, é mais uma forma de instigar você a ler o livro. Eu quero instigar esse teu gosto pelo livro, quero falar um pouquinho sobre o livro, para você se mostrar interessado e comprar o livro e ler ele e tirar os seus insights. Essa é a nossa proposta do Dealers Cast, é uma proposta mais de inspiração do que querer trazer o livro para vocês. Essa é uma ideia que eu e o Kevin e o Juliano nós já temos. É bacana explicar aqui para você que tem, né, trabalhos por aí, a gente acompanha de pessoas que querem substituir os livros. A pessoa faz um podcast falando sobre o livro, diz que tirou toda a gordura do livro e pegou e trouxe só os principais pontos e faz aquele podcast ou aquele texto, aquele resumo, né? Tem um aplicativo, até não vou falar aqui o nome do aplicativo, mas ele diz que em 12 minutos você consegue ler um livro que você demoraria 6, 7 horas para ler. Eu acho que não é essa a proposta. Eu acho que criticar esse aplicativo, eu acho que não é bem assim, não substitui, né? Eu até já usei esse aplicativo, uso às vezes esse aplicativo. Eu gosto ali porque eles fazem um resuminho bem legal do livro, realmente trazem as ideias principais, mas é mais para mim fazer um rateio dos livros que eu quero ler. É aqueles livros que eu gosto da ideia, eu vou atrás do livro e leio o livro completo. Eu acho que esse aplicativo, ou uma resenha, ou um podcast sobre o livro, ou um vídeo no YouTube, não substitui o livro nunca, né? A leitura do livro é insubstituível, nem um filme substitui o livro. Muita gente, eu lembro, trabalho de escolas, o professor passava um livro, né, para ler, fazer resumo. Geralmente eram livros chatos, eu concordo, os professores têm que aprender a mudar os livros. E muita gente perguntava se não tinha filme sobre o livro, né, e assistir o filme. E assim, tudo bem assistir filmes, né, eu gosto de assistir filmes, né, eu falei que a gente sempre tem insights com filmes, mas um filme não substitui o livro, por uma razão muito simples. Um livro, ele te incentiva a imaginação. Você entende o que o personagem está pensando naquela cena. Você imagina todo o personagem. Por isso que geralmente rola uma frustração quando você vai assistir o filme depois de ter lido o livro, porque o personagem não é nada daquilo que você imaginou. Você imagina toda a cena, então você está na sua cabeça todo o contexto. Então isso incentiva a sua imaginação. E quando você assiste o filme, é uma forma passiva. Você senta na frente da TV e está tudo ali.
né, você não precisa imaginar nada, o personagem está ali, a cena está sendo feita, você tira muito da imaginação. Por isso que realmente o livro é insubstituível. E eu aqui falando o que eu achei do livro, também não quer dizer que eu esteja certo na minha análise. Eu quero que você vá lá e você leia o livro, né? Vou deixar aqui na descrição um link para você comprar esse livro. É um livro fácil, eu não confesso que eu não vi quanto custa, mas é um livro barato, é um livro, ele é bem simples de se ler, é uma historinha bacana, né? Ele tem vários insights, mas ele é escrito numa forma de crônica, não é bem crônica, é uma fábula, se fosse uma fábula, ele conta uma história. Ele imagina um cenário em que existiam 2 homens pequenos e dois ratos, né? Os homens do tamanho de ratos entram num labirinto. Então é uma fábula, ele vai contando essa historinha, ela é bem divertida de ler, você começa a ler e você acaba que não quer parar, dá pra você matar ele um dia. Você começa a ler ele, quer ler um dia. Ele tem, deixa eu ver aqui quantas páginas. Tem 100 páginas, 101 páginas. E é bem facinho de ler, bem tranquilo. Esse livro eu acho que pra quem aí tá iniciando na leitura, né, não tem muita intimidade com o livro, é um livro bem legal de se começar, né? Quem só lê aí livros policiais, aí nada contra, mas que não tenha, né, muito aprofundamento, é um livro bem legal para mundo corporativo, aí ele é bem indicado. Mas vamos falar do livro, né? Chega de explicar o formato do programa hoje e vamos falar do livro. Então esse livro ele traz, como eu falei, num cenário, ele força você a imaginar esse cenário, né? De um labirinto. Se num labirinto existiam 2 ratos que moravam nesse labirinto e 2 seres humanos do tamanho de um rato, né? Vivendo em pé de igualdade com os ratos, ali, do mesmo tamanho, assim, no labirinto. Eles tinham uma casa no labirinto e todos os dias eles saíam da casa deles e iam até um lugar próximo e tinha um queijo lá. Então eles iam até o queijo, se alimentavam, se esbaldavam de queijo o dia todo e voltavam para casa. Eles faziam isso todos os dias. Eles sabiam aquele caminho. Apesar do labirinto ser enorme, eles tinham encontrado aquele queijo ali próximo da casa deles, então eles nunca tinham passeado pelo labirinto por pura curiosidade, para saber o que tem além do queijo. Sempre, o que eu preciso é só do queijo, ia lá, se alimentavam e voltavam para casa. Até que um belo dia, esse queijo desapareceu. Eles chegaram até o queijo, naquele local onde eles sempre encontravam o queijo, e o queijo não estava mais lá. O queijo tinha desaparecido. Aí na história o livro conta que os ratos, um rato não pensa, né? Os animais não pensam, né? Eles agem por instinto. Então os ratos, assim que eles não encontraram o queijo, eles seguiram farejando para todo lado, para todo canto e seguiram em frente. E foram embora no meio do labirinto. Aqui não tem queijo, vou seguir meu instinto e vou achar queijo onde tiver. E sumiram. E os homens, como são mais inteligentes, mais racionais, mais espertos, mais criativos, mais tudo isso, ficaram ali observando o cenário. E ficaram planejando, pensando o que fazer agora que não tem mais queijo aqui. Todos os dias a gente vinha até aqui e tinha queijo. O que aconteceu que agora não tem mais queijo? E passaram ali o dia todo pensando o que tinha acontecido. Aí chegou no final do dia, eles resolveram voltar para casa. Falaram, hoje não tinha queijo, vamos voltar para casa, amanhã vai tudo voltar ao normal, a gente vai voltar aqui e vai ter o queijo. O que acontece? Que eles voltaram no outro dia e o queijo não estava lá. E a história conta, os ratinhos seguiram seu caminho, foram farejando e encontraram o queijo a alguns metros de distância, mas os homens ficaram ali. E eles ficaram nesse processo por várias semanas, até muito tempo, voltando todos os dias ao mesmo lugar que eles vinham, encontravam o queijo, só que não encontravam. Aí gera uma primeira reflexão, nesse momento. Hoje é dia 26 de junho de 2020, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas em 2020 foi um ano terrível assim, para a história. Teve um coronavírus que mudou a vida de todo mundo. Acho que todo mundo, é impossível uma pessoa que esteja vivendo a mesma vida hoje do que ela vivia em janeiro de 2020 ou em 2019. Então houve uma mudança brusca na vida pessoal, na vida profissional. Muita gente que ia até o escritório todos os dias agora está em casa. Muita gente que tinham
um trabalho, agora não tem mais. Por exemplo, muitos comerciantes, eles faziam esse trajeto dos ratinhos e dos seres humanos no labirinto. O trajeto era esse: sair de casa, iam até a sua loja, abriam a loja e os clientes vinham. A metáfora do livro que eu entendi nessa parte é essa: como se o queijo fossem os clientes, o nosso ganha-pão. E você ia lá, abria a sua loja, os clientes vinham, abria a sua loja, os clientes vinham. O que aconteceu é que nesse momento você abre a sua loja, não tem cliente. Os clientes não vão até você. Se você manter esse mesmo processo, esse mesmo caminho, as coisas mudaram, o queijo não está mais lá. Entendeu? A jogada mudou. E seres humanos demoram muito a perceber que as coisas mudam. Principalmente quando você já fica naquela rotina durante muitos anos, você demora a perceber que você tem que mudar a sua rotina. As coisas mudam. Então esse é um dos primeiros insights que eu tive nesse livro. O que fazer quando o seu queijo não está mais lá? O que fazer quando você abre a sua porta e não vem mais clientes? Você não pode nem sair de casa. Os ratos seguem seu instinto, vão cheirando, achando o queijo em outros lugares, vão buscando em outros lugares. E nós, seres humanos, a gente trava. A gente não consegue simplesmente seguir em frente, porque a gente se acomoda com uma situação confortável. Era muito cômodo você ir até a sua loja, abrir a porta e chover cliente. Quando não chove cliente, o que fazer? Ir atrás do telefone, mudar de lugar loja, mudar de ramo, em vez de vender roupa, vender calçado, vender queijo, vender alimento, vender máscara. Nesse momento muita gente aí trocou, vendia roupa, tá vendendo máscara, vendia pão, tá vendendo máscara. O que fazer? Então esse é um dos primeiros insights. Acho que cada um tem que refletir, alguma coisa tem que ser feita, mudança. A gente fica nessa esperança, ainda estamos numa esperança, estamos já há 3 meses, de que as coisas vão voltar, de que o queijo vai voltar ao seu lugar, que é o que acontece no livro. Os seres humanos demoram a entender que o queijo não vai voltar ali, que o queijo acabou, naquele lugar não tem mais queijo. É o que acontece hoje. Muitas empresas aí, não é que por um momento os clientes não estão lá. Os clientes não vão voltar, talvez nunca mais. Talvez o seu negócio não exista mais. Muitos negócios vão acabar, vão ser eliminados. É difícil saber quais, eu acho muito precipitado eu aqui denominar quais negócios serão esses. Mas tem muitos negócios que serão fortemente impactados e que nunca mais vão voltar a ser o que era. E essa mudança é dolorosa, É muito difícil você cair nessa real. E o livro segue a história dele, Os dois seres humanos, ele conta a história que são 2 personalidades, Tem ali o nome deles, um é Raul, até parecido. Vamos falar aqui que um é João e o outro é Pedro. É como se o João fosse aquele cara que demorou muito tempo, mas depois de um tempo ele percebeu, se ligou, falou: opa, eu acho que aqui não vai mais ter queijo, a gente vai ter que procurar queijo em outro lugar. E ele tenta convencer o amigo dele, o Pedro, a ir com ele, Não, vamos junto, Pedro, vamos sair daqui, cara, aqui não rola mais, vamos em frente. Mas o Pedro teimoso fala: não, puxa, imagina, vai se meter aí nesse labirinto aí, a gente nem conhece, nem sabe o que tem pra frente, nem sabe se existe outro lugar com queijo, a gente nunca passou daqui, sabe? E o Pedro não sai dali de jeito nenhum. Aí uma hora o Joãozinho resolve ir ele mesmo. O Joãozinho vai refletindo, sobre as coisas. Aí ele diz isso que eu acabei de dizer, que o queijo, uma hora o queijo se acaba. Ele começa a perceber, na história, que o queijo na verdade nem sumiu de repente. Na verdade o que aconteceu foi que o queijo foi se acabando aos poucos, e por eles estarem tão assim em êxtase que tinha queijo facilmente, eles não perceberam isso, que o queijo estava acabando. Eles não sentiam as vibrações, não sentiam o faro, como ele disse. Ele disse que os ratos começaram a sentir o faro, e os ratos já estavam desconfiados que o queijo estava acabando, porque eles sentiam o faro e eles sentiam que o queijo estava diminuindo. Essa é uma metáfora também, que às vezes a gente não percebe, que o nosso negócio está acabando às vezes. Às vezes a gente está num negócio que já vem dando sinais de queda, os clientes já vêm alterando o comportamento há muito tempo, e a gente não percebe isso. É o que aconteceu agora também. Claro que foi uma mudança brusca, esse coronavírus,
Mas muitos negócios já vinham com os clientes mudando o seu comportamento. Por exemplo, né, as lojas, né, presenciais. O e-commerce já vinha tomando espaço do varejo físico. Não é de hoje. O que aconteceu foi que o coronavírus deu um upgrade, né? As pessoas passaram a comprar um pouquinho, comprar tudo em e-commerce. Então deu um empurrãozinho, mas é um sinal que já vinha acontecendo. Então quem era os mais atentos já deviam estar se preparando que um dia a loja física poderia sofrer esse baque, né? Outros negócios aí também que vinham sofrendo. É que a gente vai percebendo como é essas mudanças. Aí a história continua e o Joãozinho vai refletindo sobre. Aqui tem uma reflexão que ele escreve na parede, o Joãozinho. Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. E é isso, né? Às vezes o nosso trabalho ele é tão importante para nós, né? A gente ama às vezes, principalmente quem é dono do negócio, às vezes você ama o teu negócio, que você custa abrir mão dele, custa perceber que aquele teu negócio não existe mais, acabou, né? E o Joãozinho então vai seguindo, né? Até que ele encontra o queijo a muitos metros de distância, depois de muito tempo andando no labirinto perdido, procurando em todos os lados, todos os cantos, né? Como se estivesse numa mata perdida, enquanto o Pedro ficou lá. Pedro ficou lá esperando que um dia o queijo ia cair do céu, né? Ia aparecer para ele ali no mesmo lugar que sempre esteve. E ficou lá esperando. Acontece que daí o Joãozinho encontrou o queijo, lá os ratos já estavam ali há muito tempo, há semanas, há meses, né? Os ratos são como se fossem aqueles inovadores, né? Que vão atrás, através de tentativa e erro, e chegam na frente. Então os ratinhos já estavam já se esbaldando do queijo já. Até que o Joãozinho chegou lá e falou: nossa senhora, que legal, temos outro queijo aqui, né? Como é legal. Que é uma metáfora aí que eu percebo disso, que eu avaliei, como se fosse, né, essa mudança de mercado, né? Às vezes a gente demora a perceber que o mercado está mudando. A gente muda só muito depois, e quando a gente chega, o mercado já está tomado. Já tem pessoas ali que já estão desfrutando do nosso queijo e a gente chega atrasado, né? E aí o Joãozinho começa a comer o queijo junto com os ratos ali. E ele resolve voltar lá buscar o Pedro, né? Fala: não, vou voltar lá buscar o Pedro, porque, né, ele ficou lá. Aí ele volta, só que mesmo assim é muito difícil ele convencer o Pedro de que tem queijo lá, de que lá é melhor. Porque o Pedro fala: nossa, mas que queijo que tem lá? É o mesmo queijo que tinha aqui? O queijo daqui era tão bom, vai voltar aqui, né? Lá é outro queijo, é outra marca, será que eu vou gostar? Né? E fica ele é muito metafórico esse livro, né? A gente fica refletindo quanto a gente faz isso às vezes, né? Às vezes tem uma mudança, né? Alguém fala pra gente: pô, cara, mas se você, né, mudar o seu negócio, sair desse emprego para outro emprego, mudar de cidade, né, lá é muito legal, muito melhor. A gente fica pensando: putz, mas será? Putz, que é tão bom. Tipo, eu já conheço o queijo daqui, né? Eu já conheço como é as coisas aqui. Eu tô tudo por dentro, eu vou ter que ir lá, saber como que vai ser lá, vai ser diferente. A gente nem avalia se vai ser melhor ou vai ser pior, a gente fala que vai ser diferente. Como se o diferente já automaticamente fosse ruim, fosse pior. A gente faz muito isso na nossa vida, né? E até que depois de muita conversa, muitas reflexões que eu te falei, né, esse podcast não tem um intuito de substituir o livro. Você vai ter que o livro, ele é muito divertido, esse livro, você vai ter que ler para entender. Mas é muito bacana, provavelmente nesse momento de mudanças aí que eu te falei, acho que todo mundo está passando por mudança. Acho que é um livro bem legal de se ler. Quem já leu, é um ótimo momento para reler ele. Pega ele de volta e releia, eu tenho certeza que vai ter outros insights. Que nem eu falei, não perca a oportunidade de ler esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição um linkzinho para vocês comprarem ele. Eu chuto aí que não deve ser mais do que R$30, não deve ser muito caro. Então, quem mexeu no meu queijo, de Spencer Johnson. Eu já tinha lido o outro livro do Spencer Johnson, que é o Gerente Minuto. Agora eu li o novo Gerente Minuto, que é dele também. É bem legal também é uma metáfora, assim, esse autor gosta de fazer isso. Né? Ele tem um insight, ele tem uma ideia para te dizer e ele conta uma história, sabe, metafórica. É bem bacana.
Então é isso, pessoal. Eu queria, acabar aqui falando, perguntando se vocês gostaram desse formato. Se gostaram, manda um feedbackzinho aqui no comentário, não sei onde você está ouvindo, se no YouTube, agregador, podcast, Google Podcast, Spotify, não sei. Falar de alguma forma no nosso site. Manda um recadinho, diz, achei legal, achei bacana esse formato. Gostei do livro, já li o livro, tive esse insight. Vou ler o livro, vou comprar, comprei pelo link. Sei lá, não gostei, eu falo, não gostei, achei terrível. Volte ao formato antigo, pare de fazer podcast, você não sabe de nada. Podem falar o que vocês quiserem, somos todos ouvidos e é assim que a gente vai melhorando cada vez mais, beleza? E boa leitura a todos. Último recadinho. Nosso podcast tá no Spotify, no Deezer, todos os agregadores aí, no YouTube também. Assine o nosso feed aí para você não perder nada. E assinando nosso feed, assim que a gente lançar um novo episódio, ele já pinga para você, já faz download automático, você não perde. Você não perde. Se tá no YouTube também, se inscreva aí no nosso canal para você também não perder as novidades. E nas redes sociais também sempre procure por Dealerscast no Instagram, Facebook, Twitter, em todas as redes sociais a gente tá lá sempre compartilhando muitas coisas além dos podcasts também. Beleza? Abraços, até mais.